Felipe Marques, do Cibiogás, e Ayrton Kunz, da Embrapa Suínos e Aves. Os painelistas, Sidney Guimarães, da empresa Agreco, Rael Mairese, da empresa Luming, Marco Olívio Morato de Oliveira, representante da Organização das Cooperativas Brasileiras, Sistema OCB, que estará conosco de forma online em instantes, e também, já estão aí, já vejo ele, já vejo também a Luciana Peixoto, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, também conosco online de Brasília. Antes de passar a palavra aos nossos mediadores, lembramos a todos que teremos a oportunidade de fazer um tour pelo campus da UX com o ônibus a gás estacionado na área da exposição externa. Lembramos a todos que as saídas serão nos seguintes horários: 13h30 da tarde, 2 da tarde e 6h30. A duração do tour é de 10 minutos. Agora sim, passo a palavra aos nossos painelistas, ao nosso mediador. Bom dia. Olá, bom dia a todos, obrigado. Bom, vamos iniciar agora com o segundo painel da nossa programação, o painel Energia Elétrica com Biogás, Inovação para o Desenvolvimento de Mercado. Então, a energia elétrica é talvez a mais antiga aplicação que a gente vê com o biogás, mas é um mercado que tem encontrado bastante inovação e bastante desenvolvimento tecnológico para entregar mais, para ganhar performance. Então, a gente traz hoje alguns debatedores para tratar com vocês sobre a situação atual, novas estratégias e arranjos vinculados à energia elétrica com biogás. Para iniciar, eu gostaria de chamar a participação online do Marco Olívio Morato de Oliveira, da Organização das Cooperativas do Brasil, que vai trazer para a gente uma palestra sobre perspectivas das cooperativas de energia elétrica com o uso de biogás. Marco, você tem 15 minutos e a palavra está contigo. Um minutinho, Marco, ainda não te escutamos. Ainda não? Ouvindo? Agora sim. Perfeito, obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Queria estar aí presente, tá? Junto a vocês, saudade de eventos ao vivo, abraçar, estar com o pessoal. Bom, eu vou já compartilhar a minha tela, tentar ser o mais breve possível na minha apresentação. Estão vendo minha tela? Perfeito. Então, vou falar das perspectivas das cooperativas de energia elétrica com o uso do biogás. Tá? Vou falar um pouquinho da OCB, né? A OCB é o órgão de representação do cooperativismo, ela compõe o sistema OCB, que também tem um braço de capacitação, que é o SESCOP, e a gente está em todas as unidades da federação. Tá? Então, a gente tem o SERGS aí no Rio Grande do Sul, né? Que é um braço, uma unidade estadual nossa, né? Então, em todos os estados a gente está presente. Bom, falar um pouquinho do cooperativismo, né, no mundo, né? São mais de 280 milhões de empregos, mais de 2 trilhões de dólares de faturamento, mais de 1 bilhão de cooperados e mais de 3 milhões de cooperativas, né? E do mundo a gente tem a parceria com outras organizações de cooperativas de outros países, mas a gente destaca aqui, né, no biogás, a parceria com a DGRV do Brasil. É a Organização das Cooperativas Alemãs, né? Então a gente tem uma parceria com elas em crédito, energias renováveis e sustentabilidade. Bom, esse é o nosso portal na internet, né? Somos cooperativismo.coop.br. Além disso, a gente tem o nosso anuário, lá dentro do portal a gente tem o anuário do cooperativismo brasileiro, que tem os números oficiais do cooperativismo brasileiro, os números dos setores econômicos onde a gente atua, né?
estão todos lá, né, os números macros. A gente tem, com a DGV, uma parceria, tem um site que se chama energia.coop, onde a gente fala das iniciativas de geração de energia, muito mais focado na energia compartilhada, né, na micro e mini geração distribuída, por cooperativas. Então está o nosso site também, energia.coop. Bom, falar um pouquinho também mostrar para vocês o que é o cooperativismo brasileiro, né, e por que a gente está aqui. Né? Esses são os números do cooperativismo brasileiro. Nós temos no Brasil 4.868 cooperativas, somos mais de 17 milhões de cooperados e geramos mais de quase 500 mil empregos diretos. Tá? Aqui eu destaquei os dois ramos, né, que tem uma interface muito grande com o biogás, que é o ramo agropecuário. A gente tem 1.173 cooperativas com mais de 1 milhão de cooperados, né, gerando 224 mil empregos, né, e temos também as cooperativas de infraestrutura, onde estão inseridas as cooperativas de energia, de distribuição de energia e de geração de energia. São 246 cooperativas, 1 milhão e 400 mil cooperados, mais de 1 milhão e 400 mil cooperados, e gerando diretamente mais de 7 mil empregos. Tá? O que acontece? Nós somos tudo isso e nós consumimos energia. Né? Aproximadamente o cooperativismo brasileiro consome 8% da demanda brasileira. Né? Então, é responsável pelo consumo de 8% da energia elétrica consumida no Brasil. Tá? Aproximadamente, no mínimo. Tá? E como será o futuro? Né? A gente faz uma reflexão, a gente vai aumentar ainda mais esse consumo de energia elétrica. Né? Mobilidade urbana, automação de processos, digitalização. Né? A gente tem um desafio de descarbonizar a nossa economia e energia elétrica de fontes renováveis é fundamental para isso. Bom, aqui eu fiz um mapinha, passar rápido, é a concentração das cooperativas agropecuárias, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As cooperativas de infraestrutura, Sul, Sudeste, são a concentração. Né? O cooperativismo de energia elétrica nasceu no país em 1941, aí em Erechim, no Rio Grande do Sul. Tá? Antigamente no município de José Bonifácio, hoje Erechim. Tá? Teve seu auge lá na década de 70, 80, eram mais de 280 cooperativas de energia elétrica, e com o tempo, né, passou o tempo, hoje somos um número menor, mas ainda temos um protagonismo no setor elétrico. Levamos energia a mais de 4 milhões de pessoas e levamos essa energia a mais de 812 municípios. Tá? Então, fazendo um resuminho, o que são as cooperativas de energia elétrica? Com foco aqui na distribuição de energia. Né? São cooperativas que exercem um papel essencial no fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, no desenvolvimento socioeconômico de áreas rurais do país, sendo enquadradas como? Daí eu vou falar os enquadramentos. São 14 cooperativas autorizadas, né? Essas cooperativas, muitas delas têm rede de distribuição de energia, mas elas são equiparadas a um grande consumidor de energia. E temos as cooperativas que são majoritariamente permissionárias e uma concessionária, que elas são agentes de distribuição do setor elétrico. São 52 permissionárias e uma concessionária. Tá? Vale ressaltar, não sei se vocês conhecem a fundo o que é o cooperativismo. O cooperativismo é uma união de pessoas, então ele tem um papel duplo aqui, quando a gente fala de cooperativas de energia elétrica. O cooperado, ele é o provedor e é o cliente. Então, não tem uma similaridade com uma concessionária, com um ente, com uma concessionária privada, por exemplo. Não tem comparação, porque nós somos o ofertante e o demandante daquele produto. Então, quando a gente fala sobre cooperativismo, fala sobre a importância do cooperativismo, está nisso. Nós, como clientes, ajudamos a nortear as ações, a atuação da nossa cooperativa. Então, é causa e efeito ali, né? Então, por isso que a gente tem um olhar diferenciado para todos os temas. Bom, além disso, dentro do cooperativismo de infraestrutura, a gente tem as cooperativas de geração
convencional, de micro e mini geração distribuída, cooperativas de desenvolvimento, cooperativas de telecom, saneamento básico, infraestrutura de transportes, irrigação e construção civil. As cooperativas, então, todos esses rolos estão dentro do cooperativismo de infraestrutura, que é aquelas 240 e poucas cooperativas que eu citei lá em cima. As cooperativas de geração convencional, elas são derivadas dessas cooperativas também de distribuição, que no processo de desestatização do setor elétrico, né, no início da década de 90, elas tiveram que segregar essas atividades também. Bom, para vocês terem uma ideia, o consumo do cooperativismo em 2019 de energia bateu 4,5 gigas watts-hora, tá? Isso no cooperativismo, nessas 62 que a gente pensou mais detalhadamente. Então, lembrando que são 67. Bom, o cooperativismo de distribuição de energia, ele é muito eficiente, tanto é que ele tem as melhores notas assim, do IASC, as primeiras 15 notas no IASC, que é o Índice Anel de Satisfação do Consumidor, ou Prêmio de Qualidade da Anel, né? As permissionárias, as cooperativas, são destaque, elas têm uma nota bem superior por essa gestão, a autogestão do serviço. Então, elas têm uma nota muito superior às demais concessionárias, tá? Mas é uma característica nossa, porque o próprio cliente, ele é o dono, então ele tem essa interlocução, ele tem esse poder dentro da cooperativa. Pessoal, tentando olhar para... e qual que é o olhar dessas cooperativas em relação ao biogás, né? Vocês viram lá que eu tentei plotar as cooperativas agropecuárias e as cooperativas de distribuição de energia. Na verdade, as cooperativas de distribuição de energia, elas nasceram das cooperativas agropecuárias. Ou seja, a organização social levou o desenvolvimento naquela região e o desenvolvimento trouxe a necessidade de energia elétrica. E deu a essa mesma organização social, deu características para que se montassem essas cooperativas de distribuição de energia. Então, a gente olha o cooperativismo de energia elétrica, ele olha o biogás como uma oportunidade de gerar energia junto à carga, gerar diversificação de renda e renda para o cooperado. Diversificação que eu falo da atividade econômica e renda para o cooperado e para a comunidade. Além de mitigar passivos ambientais, impulsionar a bioeconomia, né? A gente está falando muito de biofertilizantes, da importância dos biofertilizantes. Então, aproximar as cadeias locais e a economia brasileira à neutralidade de carbono, né? Substituição de combustíveis fósseis, mitigação de emissões, né? Então, tudo isso a gente vê como oportunidade de utilização do biogás dentro das nossas áreas de distribuição de energia. Outro fator importante, outra oportunidade, é a autogestão do insumo de energia, né? Se, por exemplo, eu consigo controlar hoje o que eu distribuo de energia, eu não pus o slide ali, mas a gente gera mais ou menos, tem uma capacidade instalada de mais ou menos 340 mega hoje, somando aquelas cooperativas de geração convencional, cooperativas de micro e mini geração, né? A gente vai ter mais ou menos 350, 340, 350 mega, né? Mas quanto mais autogestão, lembrando daquele primeiro slide, dos primeiros slides lá que eu falei, ó, a gente consome 8%, mas hoje a gente produz menos de 1%. Então, a autogestão desse insumo energia é importante, também uma oportunidade do biogás, e é uma fonte despachável, né? O que a gente brigou muito na lei, no debate da lei de micro e mini geração distribuída no Congresso, eram quatro coisas fundamentalmente. Uma, segurança jurídica. A segunda era correta alocação de custos, né? Terceira, aspecto locacional e atributo da fonte, né? A gente entendia que, por ter o biogás características e custos diferenciados, ele merecia uma atenção especial e um tratamento diferenciado, tá? Então, a gente pôs isso como premissa
o debate foi acalorado, mas e a gente tem que lutar por isso, por esse reconhecimento que o biogás é, acima de tudo, uma fonte de energia renovável que traz externalidades positivas. Bom, essas são as oportunidades. Agora eu vou falar dos desafios. Como que a gente entende, como que as cooperativas, isso com o olhar das cooperativas de eletrificação, tá? Não o olhar do ambientalista aqui do Marco. Tá? Então, o desafio de inserir eficientemente essa fonte no dia a dia da cooperativa, aproveitando o atributo da fonte. Tá? Outro desafio é como fazer o adequado uso do aspecto locacional para que os benefícios sejam potencializados. Né? Um desafio é evitar arranjos locais que encareçam o processo para os demais consumidores e cooperados. Tá? Você tem algumas características de rede, de distribuição, quando você entra com uma potência muito grande, você tem um fluxo reverso de energia, você tem que aumentar, dimensionar, fazer melhorias, investimentos naquela rede. Então, a gente precisa, onde ficam os investimentos prudentes do setor elétrico. Então, a gente tem que evitar arranjos assim exacerbados. E como valorar adequadamente, né? Eu achei interessante aquele projeto piloto da Copel, onde fala do mix tenta valorar pelo mix de compra da concessionária. Eu achei interessante, mas o fato é assim, a gente precisa achar como valorar adequadamente o biogás e esse benefício que ele traz para a rede. Tá? Então, para tudo isso é fundamental o aprofundamento e a regulamentação, né, a regulação do conceito de microrrede. Né? E é um prazer estar com o Felipe, ó, essa carinha, essa imagenzinha aqui do lado, ele é uma publicação que a gente fez há 2 anos atrás, né, Felipe, falando das oportunidades do biogás para o cooperativismo. Né? Então, é fundamental que a gente olhe essa tecnologia e esse benefício ambiental do biogás, né? Essa valoração. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, né? Como instigar mais para o debate. Você viu que a gente tem mais perguntas do que soluções aqui, vamos dizer assim. Mas é bom a gente pôr essas perguntas, quem sabe a gente consegue encaminhar algumas coisas bacanas aqui. Excelente, Marco. Obrigado por suas contribuições e também por trazer os desafios, né, que nós temos. E isso acho que é importante nas reflexões aqui para o fórum. Dizer também a todos que o Marco, infelizmente, ele não poderá estar conosco depois no debate em função do outro compromisso já assumido. Então, Marco, muito obrigado pela sua atenção e gentileza estar conosco aqui, trazendo essas interessantes contribuições por parte da OACB. A nossa próxima fala é do Sidney Guimarães. E ele é gerente de desenvolvimento de negócios na Agreco e ele é formado em administração, possui MBA em gestão estratégica e administração do setor elétrico, ambos pela FGV, e pós-graduado em geração distribuída em energias renováveis pela PUC de Minas. E está concluindo a especialização em tecnologias da cadeia produtiva do biogás pela UTFPE. O Sidney é gerente de desenvolvimento de negócios na Agreco, como eu já falei anteriormente, e responsável pelo setor de bioenergia. Sidney, por favor, com a palavra, né, você terá 15 minutos aí para a sua fala. Por favor. Obrigado, Ayrton. Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse evento no formato presencial. Antes de falar da apresentação, eu queria realmente deixar registrado a felicidade de reencontrar aqui colegas do setor, grandes amigos que estão diariamente na luta para enaltecer a importância do biogás para uma economia de baixo carbono, para descarbonização da matriz energética. Então, parabéns a todos vocês. Então, a presença do ministro aqui hoje nos mostra isso, o quanto realmente a gente está no caminho certo, o quanto a gente evoluiu,
mas temos muito ainda a percorrer. Então, parabéns a todos vocês aí pelo trabalho diário e árduo. Temos ainda um caminho longo a percorrer. Bom, eu vou falar um pouco da estratégia da Agreco para fazer investimentos no setor de energia elétrica a partir do biogás. Então, em resumo, vou fazer um briefing da Agreco, trazendo alguns números da Agreco, tanto no mundo quanto no Brasil. Vou falar um pouco de que forma a gente está contribuindo para a viabilidade de projetos a partir do biogás em toda a cadeia. Quais são os benefícios de ter a Agreco como parceiro nesses projetos, e vou trazer alguns cases que nós temos na agroindústria, em aterro sanitário. Então, a apresentação é curta, prometo não tomar o tempo de vocês. Então, alguns números macros da Agreco. A Agreco hoje tem uma frota modularizada de 10 GB para geração de energia elétrica. Então, essa frota opera com uma gama de combustível, inclusive o biogás. A Agreco tem uma atuação global, estamos presentes em mais de 80 países, e a gente realmente está focado no desenvolvimento de tecnologias para a geração de energia limpa. A gente entende que o biogás é um energético estratégico que vai nos ajudar a chegar na redução das emissões de carbono, ao net zero em 2050, que é o nosso objetivo. Estamos desenvolvendo tecnologia de geração de energia a partir do hidrogênio, então a gente tem um caminho longo também a percorrer para ajudar os nossos clientes, os nossos parceiros, a ter uma solução de energia renovável. Então, hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 350 megawatts em operação. Tá, uma parte dessa operação está localizada no sistema isolado, atendendo algumas cidades que não estão interligadas. Atendemos também algumas mineradoras que estão isoladas no norte do país. Temos hoje mais de 26 megas em operação, contratados em aterro sanitário. Então, a gente conseguiu realmente evoluir nos últimos 3 anos. Temos hoje mais de 7 plantas em operação em aterro sanitário. Temos outros projetos na América do Sul, na Argentina, que é de biodigestão de algum tipo de biomassa, de algum tipo de substrato. E a gente entende que o biogás realmente vai nos ajudar a mudar a matriz energética brasileira. Então, a gente está investindo bastante nesse sentido. Bom, a Agreco ela desenvolve projetos de geração de energia a partir do biogás, porém a gente tenta olhar toda a cadeia do processo, né, com o objetivo de realmente viabilizar. Então, a Agreco hoje tem a solução turnkey de geração de energia elétrica, que de alguma forma a gente consegue fazer com que o nosso parceiro, com que o nosso cliente evite dispêndio de capital, evite desembolso, tenha que recorrer a algum fundo de investimento, algum banco. Então, a Agreco tem à disposição essa solução, no qual a gente já fez o investimento, a gente tem frota à disposição para isso e tem todo o know-how para operar e fazer as manutenções dessa usina. Porém, simplesmente ter a usina não resolve o problema. A gente precisa entender o conceito do projeto, a especificidade de cada projeto. Então, hoje a Agreco tem uma equipe especializada que a gente consegue interpretar uma análise físico-química de um projeto daquela biomassa, fazer uma análise do potencial de produção de biogás, definir qual que é a melhor tecnologia para a biodigestão daquela biomassa, entrar com a solução Agreco, fazer uma consulta de acesso junto à distribuidora. Então, o nosso objetivo é realmente ser parceiro do nosso cliente. Então, ajudar ele de forma profissional a desenvolver um projeto robusto e confiável. Eu acho que o Rafael Gonzalez comentou sobre essa integração. Então, a importância de você olhar o projeto de uma forma integrada, ajudar o cliente, o parceiro a definir a melhor tecnologia, ou até mesmo a gente participar como investidor de outras etapas do projeto que não necessariamente seria a geração de energia, ou eventualmente participar como investidor do biodigestor. Então, hoje, a gente tem essa competência, essa capacidade técnica de contribuir de forma efetiva com o desenvolvimento do projeto. A gente oferece a nossa solução de geração de energia como uma alternativa para poder o cliente não fazer investimento e oferece o nosso know-how de operação, de manutenção, reduz risco. E a gente, diante de tudo isso, a gente senta para poder discutir o melhor modelo de negócio que faça sentido para todo mundo. Então, a gente tem essa flexibilidade comercial.
Gostaria de enaltecer aqui alguns benefícios de ter a Agreco como parceiro para desenvolver algum projeto de geração de energia a partir do biogás. Então, pelo fato de nós termos frota à disposição, a gente consegue realmente tirar do papel um projeto no curto espaço de tempo. Se você tem o biogás queimando no flare ou em aterro sanitário, ou queimando no flare a partir da biodigestão de alguma biomassa, tem licenciamento ambiental, tem parecer de acesso, a gente consegue realmente startar um projeto nesse sentido de 1 mega, 2, 3, 5 megas em questões de semana. A gente consegue startar projeto em 30 dias, 45 dias. Assumindo a responsabilidade, né, a gente fornecendo uma solução turnkey, operando, fazendo as manutenções e eliminando a necessidade de o cliente buscar recurso no mercado. Então, a gente elimina a necessidade de investimento na usina de geração de energia. Eventualmente, podemos avaliar no sistema de biodigestão também. A Agreco hoje tem aproximadamente quase 60 anos de mercado, então são quase 60 anos operando usina de geração de energia no mundo todo. Então, a gente tem essa robustez, sabemos como fazer, então a gente proporciona uma confiabilidade adicional para qualquer projeto. Tá? E o fato de nós assumirmos a responsabilidade pela operação e pela manutenção, a gente reduz o risco do projeto. Então, o cliente não vai ter a preocupação de, putz, uma máquina quebrou, porque o biogás não está vindo na qualidade necessária. Esse risco a Agreco assume. Então, quebra de máquina, major overhaul, manutenção preventiva, manutenção corretiva, tudo isso fica associado, fica sendo de responsabilidade da Agreco. E, por fim, a flexibilidade comercial. Então, a flexibilidade de discutir, desenvolver o projeto, discutir qual que é o melhor modelo de negócio para a gente conseguir viabilizar aquele projeto, tirar o projeto do papel. Tá? Então, tentei trazer aqui alguns benefícios de ter a gente como parceiro. E eu trouxe também alguns cases que a Agreco tem de geração de energia a partir do biogás, tanto na agroindústria quanto em aterro sanitário. A gente tem hoje 4 projetos na Argentina em operação, totalizando em torno de 8 megas aproximadamente. Algo em comum desses projetos que são todos a partir da codigestão de vários substratos. Então, a gente tem desde a vinhaça do etanol de milho, dejetos bovino, efluente de laticínios. Então, são projetos interessantes que estão em operação. Além desses projetos, desses 4 projetos, inclusive mais 2 na sequência, que estão em operação. Na Argentina, você tem um programa chamado Renovar, que cada megawatt-hora injetado no grid você é remunerado por aproximadamente 150 a 165 dólares por megawatt-hora. Então, é uma monetização atrativa. Então, além desses projetos que a gente tem em operação na Argentina, a gente tem um projeto em operação na Tailândia, que é 6 mega médio de geração, a partir do efluente da fecularia. E temos um em construção na Argentina, que são 17 substratos a partir da codigestão dessas biomassas. Então, é um projeto interessante de 2,4 mega, em construção, a expectativa de entrar em operação ainda no primeiro semestre. A gente trouxe alguns cases em aterro sanitário. Nós temos aproximadamente 27 megawatts em operação em aterro sanitário. A gente tem uma usina em São João, no aterro sanitário de São João, em São Paulo, de 5 mega para mini geração distribuída. Temos uma usina em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, de 5 megas também para geração distribuída, com a RZK. Temos um projeto que será implementado nos próximos meses em Bandeirantes, de 2,3. Temos 2 projetos para entrar em operação ainda esse mês com o nosso parceiro Eva Energia. Um é no aterro sanitário de Seropédica, 5 megas, no Rio de Janeiro. E um segundo é em São Paulo, no aterro da Lara, também com o nosso cliente Eva Energia. 5 megas em São Paulo para mini geração distribuída. Então, essas são as fotos já do site. Está muito próximo de entrar em operação, esses 2 cases. Temos um projeto em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Temos um outro no aterro sanitário CTL EcoUrbis, com a Gasvat Energia,
de 1,35, que entrou em operação há 2 semanas atrás. Temos um aterro sanitário de Buenos Aires, 4,5 mega. Então, a Agreco realmente tem se expandido bastante no setor e a gente espera poder contribuir para desenvolver novos projetos, tanto em aterro sanitário quanto no mercado agroindustrial. Segue o meu contato, pessoal. Estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Sidney. Muito importante ver a diversidade de aplicações, né, em tanto quanto que a tecnologia está madura para atender diversos substratos diferentes e tem conseguido atender, inclusive, potências diferentes, né, em diferentes modelos de negócio. Então, obrigado por apresentar a Agreco para nós. Agora eu chamo o Rael Maerese, que é sócio e diretor executivo da Lumen Inteligência Energética, uma empresa de geração e cogeração de energia elétrica e térmica com biogás e gás natural, através de microturbinas Capstone de alta performance e baixa interação humana. Rael tem formação em negócios, com experiência em consultoria na área de estratégia, mercado e desenvolvimento de produtos e tecnologias, através da estruturação de supply chain global nos Estados Unidos, Ásia e Europa. Rael, fica à disposição se você quiser usar o púlpito, se você quiser ficar de pé, da forma que ficar mais confortável. Boa noite, bom dia, quer dizer, não almocei ainda, perdi no horário. Primeiro agradecer à comissão organizadora, na pessoa da professora Suelen e do professor Ayrton, acho que pelo esse evento. Fico muito contente de estar aqui novamente. Em 2017 eu estive aqui, acho que foi um dos eventos que iniciou essa jornada, né, do Encontro Sul. Ainda não era Encontro Sul, mas acho que foi um embrião e muito bacana ver a evolução do setor. Estivemos presentes em Foz também e muito bacana ver essa evolução. O objetivo da fala é justamente sobre falar em relação a como maximizar, né? Eu acho que foi muito bacana as apresentações de abertura aí, do Rafael de Biogás, do próprio ministro em si, evidenciando, acho que muito esse objetivo da gente potencializar projetos de biogás, né? E fazendo uma reflexão em relação, desde 2018, né? Desses primeiros eventos, dessas primeiras atividades. Acho que um ponto principal que eu saí daquele evento de 2018 foi, bom, o biogás tem um grande potencial. Eu acho que todos que estamos aqui sabemos disso, né? Senão a gente não teria deslocado até Caxias, investido, né, esses dias aí no evento. Mas a dúvida sempre é o seguinte: bom, por que se tem um grande potencial se a gente aproveita só 1%, 2% aí do que poderia estar aproveitando? O que falta para aproveitar o restante desse grande potencial que tem, especialmente com o cenário favorável de net zero, de energia cara e de outros aspectos? E aí, rememorando o evento de 2018, né, eu lembro que foi muito conversado em relação a como se transformar melhor esse biogás, né? Recentemente, conversando com o próprio Rafael do Biogás, ele trouxe uma reflexão muito interessante, né? Que quando o biogás foi fundado há quase 10 anos atrás, aí, a discussão era muito justamente, tem como gerar biogás? E, bom, eu acho que a gente superou essa fase, já sabe que tem como gerar biogás. E aí depois se partiu para uma outra fase que é, bom, o que fazer com esse biogás? Será que a gente aproveita ele para energia elétrica? Será que a gente aproveita ele para energia térmica? Será que a gente aproveita ele para mobilidade? Será que tem como aproveitar isso? E eu acho que também, de certa forma, já superamos essa dúvida e já sabemos que dá para gerar energia, dá para substituir gás natural, dá para substituir biomassa, dá para utilizar para biomassa, dá para vários aspectos, né? Porém, agora, de certa forma, entrando numa fase onde a gente tem que olhar performance de projeto, resultado econômico efetivo, não só na instalação, mas na operação. E eu acho que, vendo essa reflexão e desses últimos 5 anos do setor, um amadurecimento super grande, com todos os desafios de cadeia, né, a gente internamente na Lumen também se questiona, bom, como que a gente aproveita todo esse potencial e transforma esse desperdício em valor, ou seja, o que hoje é passivo, né, acho que foi muito citado nas apresentações também, de transformar esse passivo em um ativo, em um resultado econômico efetivo, não só ambiental, mas econômico, porque a gente sabe que no fim tem que pagar a conta. E aí, a gente iniciou essa jornada em 2018, migrando também um pouco do setor de gás natural, utilizando tecnologias de alta performance.
A Ambev foi a nossa grande escola em relação a isso também, já tinha tentado algumas iniciativas na parte do aproveitamento de biogás, e desde 2018 a gente vem desenvolvendo esse trabalho. Essa é uma planta que fica em Guarulhos, teve uma ótima evolução da solução lá dentro, e especialmente agradeço aqui também os nossos parceiros da Ambev que estão presentes aqui no evento. Acho que foi uma empresa que a gente viu o compromisso tanto pela questão ambiental, de segurança e econômica, que por si só já era muito conhecida, todo mundo sabe que a Ambev não é de perder dinheiro, é uma empresa muito eficiente em tudo que faz, e no aspecto ambiental não seria diferente. Então, a gente desenvolveu essas soluções, e dentro dessas plantas, onde a gente aqui trabalha com uma tecnologia de microturbinas, com sistemas simples de condicionamento, olhando justamente sistemas de baixa interação, alta segurança e alta disponibilidade, para que esses sistemas rodem, tenham uma vida útil de 20 anos e não tenham que ter interferências, não tenham que ter demanda grande da operação, porque a gente sabe que o negócio da Ambev, a cerveja, o negócio de um produtor de suíno é o porco, o negócio de uma fecularia é o amido, e não é necessariamente gerir equipamentos de energia ou qualquer coisa do tipo. E aqui a gente já começava a olhar, de certa forma, aqui do lado a gente tem uma caçamba de lodo, que é um outro custo. Como que a gente poderia aproveitar esse energético também, de certa forma, aqui gerando um ar quente saindo em cima para gerar isso. Esses projetos foram replicados, a gente tem algumas outras imagens aqui de sistema. Essa é uma planta de Ponta Grossa, foi uma das primeiras cervejarias Net Zero aí, recentemente divulgadas pela Bembev, dentro dos seus compromissos de energia elétrica e de redução de emissão de gás de efeito estufa. E a gente vê um sistema novamente compacto. E aqui, quem tiver a oportunidade de fazer a visita no roteiro de quinta-feira, é uma das plantas que vão ser visitadas. Sistema super compacto, 200 kW. A gente não está falando de uma turbina de 5 mega, projetos gigantescos. A gente está falando de projetos de pequeno porte, de faixa de 200 kW a 2 mega, muito focados em autoprodução, olhando, nesses casos, energia elétrica, mas a gente também começou a se perguntar como maximizar ainda mais, né? Mesmo sabendo uma empresa super competitiva em custos como a Bembev, a gente consegue trazer redução de custos aqui, olhando bastante a vida útil do sistema, olhando modelos de negócio, onde, em alguns casos, a gente traz o investimento e trabalha um fornecimento de energia a um custo já reduzido, mesmo um cliente Mercado Livre com custo super baixo, com isenção, com creditação da parte de impostos, ou também olhando modelos onde a Ambev, nesse caso, em algumas plantas, optou por investir, por também já conhecer os sistemas. Quando a gente cumpriu essa jornada, olhando, bom, temos uma solução confiável, estável, dentro de uma empresa que tem uma exigência tecnológica e custos muito competitivos, como que a gente pode ir para o próximo estágio dessa jornada? E se questionando muito disso, incorporamos nesses sistemas várias tecnologias de hardware e software. Tivemos, nos últimos anos, aí, vários trabalhos de desenvolvimento junto com o pessoal do Senai, mais recentemente também com a Embrapa, e basicamente esses sistemas incorporam alta tecnologia, tanto de hardware quanto software. Então, hoje, esses é um dos dashboards de monitoramento que a gente tem, que controlam mais de 250 parâmetros em tempo real, trazendo o que existe de mais avançado de tecnologia, tanto de sensoriamento na parte de IoT, quanto de inteligência artificial, da parte também de uma parceria que a gente tem com a Microsoft. E o coração desses sistemas são microturbinas. Somos parceiros no Brasil da Capstone, que é uma empresa americana, líder mundial em microgeração a gás. Então, a gente está falando, de fato, de uma tecnologia que vem da tecnologia aeroespacial, evoluiu no setor de óleo e gás, e hoje a gente está levando, além de Ambev, produtores de suíno e outras indústrias de pequeno e médio porte, justamente olhando essa escala de 200 kW a 2 mega, por mais que a gente tenha trabalhos acima disso, mas esse foco é o nosso foco principal, um sistema super compacto, que, além da energia elétrica, a gente gera no mesmo processo, limpo aqui na exaustão, na saída, um ar a 280 graus, limpo, sem particulados, que ele pode ser utilizado seja para secagem direta, seja para vapor, seja para água quente, seja para água gelada junto com chiller de absorção. Bom, mas o que fazer com esse energético, né? E aí é o ponto que a gente olha justamente, bom, só entrando em alguns detalhes aqui da tecnologia, como eu comentei, é uma tecnologia que não utiliza lubrificante nem refrigerante, então esse é um corte interno do rotor da turbina, a gente está presente nos stands ali, depois a gente pode detalhar um pouco mais, mas é uma tecnologia de última geração, justamente para que ela rode 24/7 e não precise de um operador, que tenha uma longa vida útil aí na faixa de 20 anos. É um sistema que roda com biogás pobre, a partir de 30% de metano, então ele não precisa ser enriquecido, e
com alto H2S, a partir de até 5.000 ppm de H2S. Ou seja, uma tecnologia bastante robusta para ter uma planta super eficiente, e aí justamente tem uma exaustão limpa para cogeração. E se perguntando justamente como que a gente poderia maximizar o retorno dessas plantas, foi onde a gente começou a ver, bom, como que a gente sai também para outros segmentos, né? Qual que é a demanda de suinocultura de médio e grande porte, saneamento, aterros sanitários. E aí a gente viu que essas coisas que, de certa forma, não estavam tão conexas, né, quanto o elétrico e o térmico, a gente viu que não precisa ser elétrico ou térmico, podem ser as duas coisas juntas num processo de cogeração. Então, a gente junta na mesma tecnologia, a gente evita os problemas de H2S, que usualmente são problemas complexos na dessulfurização, trazem custo operacional, perda de biogás. A gente não tem problema em relação a isso, até 5.000 a gente consegue operar. E também analisando como que a gente poderia, a partir desses energéticos de água quente, vapor, que já estavam, de certa forma, pagos no processo, limpos, sem precisar, né, ter nenhum tipo de tratamento na exaustão, foi onde a gente também começou a explorar, participou do programa do InovaPorc da Embrapa, e aí também por muitas provocações do professor Ayrton, a quem a gente é muito grato, a todo o time da Embrapa, por todo esse trabalho que existe já há anos em relação à parte ambiental em agropecuária, a gente começou a ver outros potenciais em relação, bom, como que a gente aproveita esses energéticos e resolve tanto o problema, às vezes, do lodo, que é um problema seríssimo em saneamento, em aterro sanitário, o problema de carcaças e o problema de fertirrigação e contaminação de solo, que é um problema muito grande, também cada vez maior na suinocultura. Então, recentemente também, a gente iniciou um novo projeto na suinocultura, projeto esse que foi selecionado também e está em desenvolvimento dentro do programa GEF Unido, onde a gente, num mesmo processo, utilizando a mesma tecnologia que a gente tem na Embrapa e na Ambev, complementando com o processo térmico, nós geramos energia elétrica firme, 24/7, água quente, que vai aquecer biodigestor, pasteurizar carcaças, e essas carcaças vão ser utilizadas dentro da biodigestão, ou seja, de um passivo ambiental e trabalhista da parte das carcaças, se transforma em mais energia, e essa água quente ela também vai ser utilizada para a secagem desse lodo dentro de um projeto já existente, que é a via da Embrapa, do Cistrates, em Videira, que é o projeto onde hoje nós estamos fazendo, junto com a Granja Master, essa planta que é uma planta que de contaminação de rio e solo, antigamente que existia da fertirrigação, hoje já atende a normativa CONAMA 430, e essa carga de lodo que é retirada desse biodigerido final, ela é seca e a gente tem o potencial de um fertilizante organomineral de alto valor, com um percentual de secagem abaixo de 35%, que é um dos pontos que define justamente que facilita para a aplicação. Então, não é simplesmente um adubo orgânico, é um potencial do fertilizante organomineral com alta concentração de fósforo e potássio, e aí justamente trabalhando com todo esse desenvolvimento em conjunto com a Embrapa, que foi a grande provocadora e responsável da gente também olhar para esses aspectos, porque até então a gente olhava, não, nosso negócio é energia elétrica, o lodo, a biodigestão, a gente não tem nada a ver com isso. Quando a gente olha essas relações, a gente vê que isso tem um grande potencial de maximizar o retorno econômico desses sistemas, justamente para que a gente consiga chegar nesse cenário de transformar um passivo ambiental em um ativo econômico. Todos os aspectos ambientais desses projetos que são extraordinários quando a gente olha a redução de contaminação de rio, a redução de contaminação de solos, toda a questão também sanitária que existe na parte das carcaças ou então na parte do lodo de aterro sanitário, que ele pode também se transformar, nem que seja num combustível, porque ele já está seco, em vez de ir para um aterro 80% de umidade, ele pode ser tratado e chegar até 12% de umidade e utilizado em caldeira, se ele não tiver um potencial biológico. A gente está falando de, em vez de pagar para ir para aterro, de transformar isso num combustível e evitar logística de diesel para levar isso para um aterro ou fazer uma compostagem em relação a isso. Então, toda essa análise de passivo ambiental para um ativo energético, para um ativo econômico, para que, no fim, a conta feche, olhando tecnologia de alta performance, olhando sistemas que sejam competitivos para isso. E aí, a gente olha justamente, né, não pode se olhar, não existe uma tecnologia que seja bala de prata, é um arranjo tecnológico, com um arranjo de modelos de negócio. Então, quando a gente fala de uma planta que, em tese, geraria só um biogás que iria para o floresta e lodo, e a gente está falando de gerar energia elétrica, economizar lenha porque está aproveitando um processo de secagem, por exemplo, gerar um fertilizante organomineral, é quase que uma mini empresa que a gente tem ali, porque ela tem receitas, ela tem potencial de crédito de carbono, a gente tem potencial de economia de custos. Então, tem que se olhar esses modelos de negócio para que a gente traga também soluções financeiras para isso, porque os projetos eles são competitivos
economicamente, mas naturalmente tem que se analisar investimento, retorno e tem que se trabalhar essas questões também operacionais, né? Todos esses sistemas a gente acompanha na operação e também se responsabiliza pela operação do sistema, porque a gente sabe que é onde dá problema, né? A gente vê muitas plantas de biogás paradas porque o sistema não performou, porque não tinha suporte de manutenção, e o produtor, o industrial, acaba deixando aquilo de lado, e é um sistema que ele nunca teve payback. E aí não adianta se ter um investimento mais baixo ou mais alto, se ele não está gerando energia, se ele não está gerando fonte térmica, ele não vai ter nunca resultado e vai acabar também manchando o setor. Então, a gente convida a todos a co-criar, né, os projetos de biogás. A gente fica à disposição, aí tem um stand. Na quarta-feira a gente também vai ter um happy hour aí, brindado com uma cerveja que a gente não sabe se é a cerveja que produziu o biogás ou se é a biogás que produziu a cerveja, mas teremos uma boa cerveja da Ambev aí também no happy hour, por conta da Lumen na quarta-feira, e aí ficamos à disposição também, seja no painel, seja na visita de quinta-feira, e eventualmente quem não tenha a disponibilidade, a gente sabe que esgotou rápido as visitas, os roteiros de visita, eventualmente a gente consegue ajustar a visita em outros sistemas aí para conhecer essas plantas e entender um pouco melhor das tecnologias e formato de aproveitamento. Deixo os meus contatos, fico à disposição. Nesse QR Code também tem tanto essa apresentação como uma apresentação que detalha ali os números técnicos da turbina, os sistemas de 65 a 2 MB, 5 MB, enfim, vários tamanhos distintos que a gente pode trabalhar conforme a demanda de cada uma das empresas aí e cada uma das plantas, que a gente sabe que em biogás cada caso é um caso, né? Muito bem, Rael. Obrigado pela sua explanação, trazendo a experiência da Lumen no tema de aproveitamento e recuperação de calor. A nossa última apresentação desse nosso painel será feita pela Luciana Peixoto. Ela é especialista em regulação na ANEEL. A Luciana possui mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos na Universidade de Brasília. Tem um curso de aperfeiçoamento de nível superior em Estudos de Impactos Ambientais na Geração de Energia Elétrica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina. E ela é, como eu disse, atualmente especialista em regulação, na Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração na ANEEL. Luciana, por favor, com a palavra. Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Tudo certo? Eu vou compartilhar minha tela. Só um minutinho. Bem, boa tarde. Bem, eu também queria estar aí, principalmente agora que eu soube que vai ter cerveja amanhã. Bem, o que é que eu vou falar? Vou falar sobre os avanços na regulação do setor elétrico relacionados ao biogás, com foco maior em usinas híbridas, que é uma regulação recente que saiu ano passado e que eu participei bastante. Primeiramente, eu queria enfatizar a mudança, né, que houve no setor elétrico, então, e que está havendo ainda no setor elétrico. Então, primeiramente, eram pequenas gerações privadas para atender algumas determinadas cargas, algumas cidades, algumas fazendas. Depois entrou com as estatais, né, para investir no setor, e aí houve essa verticalização, né, então, do setor, né, com as estatais. A partir da verticalização, continuou esse modelo aí de fluxo unidirecional, né, que gera-se, depois transmite, distribui. Então, o consumo, ele fica na ponta, né? Então, não há uma relação entre a geração e o consumo aí nesse modelo. Então, a partir de alguns anos atrás, a gente começou a ver essa mudança, então, no perfil, né, no fluxo, né, da energia no setor elétrico. E, então, essa complexidade toda que surgiu, né, com relação a esse fluxo, que está gerando desafios, né, para a regulação do setor elétrico, porque surgiram diversos modelos de negócio, diversas formas de exploração, né, da energia elétrica. Então, nós temos aí, por exemplo, o armazenamento de energia, que a gente está fazendo um AIR agora, análise de impacto regulatório, para regulamentar. Temos também a questão da geração distribuída, veículos elétricos,
e também usinas híbridas, que não está aqui, mas seria um dos pontos de inovação, né, que está acontecendo agora no setor elétrico. Sobre o biogás, eu só coloquei essa figura mais para a gente ver, né, a questão da utilização dessa matéria orgânica, tanto urbana quanto orgânica animal, vegetal, urbana, para a geração de energia, né, além de outras utilizações, como gás natural, energia térmica e combustível veicular. E uma importante coisa que a gente tem que falar aqui também, que o hidrogênio também pode ser, né, gerado a partir do biogás, que seria muito interessante a partir de agora. Bem, aqui eu também coloquei uma visão de 2019 da EPE, tá, sobre a participação, né, em fontes renováveis no Brasil, tá, era 82% naquela época, deve estar maior agora. E dentro da biomassa, que seria 8%, teríamos apenas 2% de biogás ainda, né, mas isso tem uma tendência de crescimento, que eu vou mostrar agora no próximo slide. Tá? Aqui é a tendência, então, de crescimento, né? Você vê que a cada ano há um crescimento, principalmente em resíduo sólido urbano e mais em resíduo animal, principalmente. Então, há um crescimento ano a ano, né? E também, aqui outro gráfico seria mais a questão de onde estão essas usinas atualmente, né? Então, mais no centro-oeste, por enquanto. Bem, agora eu vou falar mais especificamente sobre as usinas híbridas e associadas, tá? Os conceitos, primeiramente, né, a partir da resolução 954 de 2021, que foi publicada no final do ano. Bem, o que a gente fez? A gente separou, né, fez duas nomenclaturas, tá? A primeira seriam duas outorgas distintas, quer dizer, uma para a fonte 1 e outra para a fonte 2. As fontes são, na verdade, tecnologias de geração, por exemplo, eólica com a solar, ou uma térmica com a solar ou com a eólica, por exemplo. A hídrica com a solar, né, que acontece muito também. E nesse caso, então, teríamos outorgas distintas, né, medidores também distintos, né, de energia, e teríamos um custo, que é o contrato de uso do sistema de transmissão único. Para que a gente fez esse arranjo diferenciado? Né? Porque, normalmente, as tecnologias, elas têm, cada uma delas, um custo. Cada outorga teria um custo específico para ela. Mas elas teriam que contratar a totalidade da potência instalada dela na transmissão. Então, assim, ela tem 100 megawatts, ela teria que contratar os 100 megawatts de MUST, que é um montante de uso do sistema. Tá? E é isso, para que haja um benefício dessa complementaridade entre as fontes, por exemplo, uma eólica e uma solar, elas geram em períodos diferenciados. Então, você consegue utilizar a rede em momentos distintos e utilizar essa capacidade ociosa da rede para um pagamento menor desse MUST, onerando a menos o consumidor, né, por não investir tanto na rede. Tá? A usina híbrida, ela é um pouco diferente, porque ela tem uma outorga única, tá? Então, assim, as duas tecnologias estão no mesmo papel, na mesma outorga, só que tem dois arranjos, um que tem medidores distintos e outro com medidor único, né? Mas todos têm um único custo e tem também essa complementariedade do uso da rede. Só um minutinho. Bem, quais são os benefícios, então, dessas usinas híbridas e associadas? Essa otimização do uso da rede que eu falei, né? A modelização, a otimização do uso dos recursos naturais, né? Porque você vai utilizar o mesmo local, você vai construir menos, né, linhas. O incentivo à implantação das renováveis, porque isso é bom para a intermitência, né? Quer dizer, a intermitência das fontes ela pode ser melhor gerida pelo empreendedor, né? No caso, e também a necessidade, então, de regras inovadoras. Tá? Essas regras que a gente publicou no ano passado, elas ainda estão somente para o setor, para usinas conectadas na transmissão, tá? Então, elas não ainda não são aplicáveis para usinas na distribuição, elas vão ser ainda regulamentadas, essa parte
pela área de distribuição, né? Eu falo pela área de geração aqui. Então, a partir do momento que regulamentar, também vão poder ser outorgadas usinas na distribuição, conectadas na distribuição. Aqui vou falar um pouquinho também sobre geração centralizada e geração distribuída. A centralizada, todos vocês devem conhecer, né, que seria o Brasil inteiro está quase totalmente conectado, tem algumas poucas áreas isoladas, e a geração é contratada por meio de leilões, né, e os distribuidores são obrigados a contratar 100% da sua demanda nos leilões, com algumas exceções, que seria o caso depois que eu vou falar, mas então os leilões são feitos pela ANEEL, né, com as diretrizes do Ministério de Minas e Energia, e também elas podem contratar no ambiente livre, tá? Que seria o caso de usinas que contratam direto consumidores maiores, consumidores com a carga maior. Isso seria o que seria a geração centralizada, que era vigente até, né, há pouco tempo, e depois é que surgiu a geração distribuída. Nesse caso, a geração não enquadrada como micro e mini, porque existe a geração distribuída, ela é chamada como geração distribuída, que a distribuidora pode contratar, né? Então elas podem contratar até 10% do seu consumo. E o que é que eles fazem? Uma chamada pública, né? Tem um valor regulamentado por portaria, que está em R$ 390 por megawatt-hora, é o teto, né, do leilão da chamada pública. E eles podem contratar eólica, biomassa, solar e PCH. Tá? Esse tipo de geração tem desconto na tarifa, né? Recentemente saiu uma lei que retirou esses descontos até um certo período, quer dizer, a partir de um certo período a gente não vai ter mais, né? Mas agora ainda temos. E isso seria essas não enquadradas como micro e mini geração. Tá? As enquadradas como micro e mini geração, elas são aquelas que foram regulamentadas pela Lei 14.300, que já foi até falado aqui hoje, que foi agora em janeiro de 22. Essa lei está sendo regulamentada também pela ANEEL, tá? E está em fase de regulamentação pela área de distribuição. E o que é que pode ser geração distribuída? Qualquer fonte renovável com geração qualificada. E tem a diferença, né, da micro, é menor que 75 e a mini é de 75 mil. E aqui há um sistema de compensação, quer dizer, o consumidor injeta energia na rede e depois ele pode consumir, ele faz tipo um crédito, né? E esse crédito pode ser utilizado por até 70, 60 meses, e não se trata de comercialização. Em alguns países já há esse modelo, tá, de comercialização da energia pelo consumidor, mas aqui no Brasil ainda não é possível, tá? Então é só uma troca para utilização num período diverso do que foi gerada a energia. E era isso que eu queria falar, estou à disposição para as perguntas. Obrigado, Luciana. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas para todos os debatedores. E antes da gente abrir para as perguntas, lembrando que vocês, no mesmo esquema do painel anterior, vocês podem mandar as perguntas por escrito, que as meninas coletam e fazem chegar até aqui os debatedores. Foi muito interessante ver essas 4 apresentações, porque, para mim, elas deixaram muito claro o nível de maturidade que a gente está trabalhando com biogás para geração de energia elétrica no Brasil, e o quanto, especialmente na palestra da Luciana agora, a gente percebeu que ele pode ser usado de uma forma estratégica para ampliar serviços no setor elétrico brasileiro. Então, a gente tem que garantir performance nas unidades geradoras, e com isso a gente consegue entregar serviços muito mais eficientes dentro do setor elétrico brasileiro. A gente vê um avanço bastante grande de fontes intermitentes, como a própria solar, o que é importante para o Brasil, lembrando que uma matriz segura é uma matriz diversa, então a gente entende que o biogás consegue complementar outras fontes e cada vez mais ser utilizado de uma forma estratégica, e é um energético despachável. Então, a gente tem muitas possibilidades de utilizar, apoiando outras fontes no serviço de entrega de energia de qualidade para o país.
Então, a gente viu 2 palestras no sentido de tecnologias endereçadas para o mercado de biogás. Né? Eu lembro que há pouco tempo a gente discutiu... Pouco tempo. Eu digo pouco tempo porque eu estou no biogás desde 2008. Né? Então, a gente discutia adaptações em geradores, onde hoje a gente já nem discute adaptações de geradores, porque a tecnologia ela está bastante dominada. Então, até que cheguem as perguntas até a gente, eu gostaria de endereçar uma pergunta para a Luciana sobre a gente viu um avanço relativamente lento na geração distribuída, né, entre a gente ter o primeiro projeto e a gente ter uma consolidação. Eu fico com a sensação de que isso vai ser mais rápido com o microgrid, até vendo o que o país está vivendo. Então, a gente deve ver mais projetos em microgrids no Brasil. Queria saber tua opinião sobre os projetos de microgrid, talvez o próximo passo ali conectado com usinas híbridas, conectado também com centrais virtuais de energia. Bem, eu trabalho na área de geração de energia, então eu não estou sabendo muito falar sobre esse assunto de microgrid, tá? Temos um projeto da agenda regulatória, que é recursos energéticos distribuídos, então a gente está regulamentando toda essa parte de microgrid e a parte de veículos elétricos, a parte de armazenamento na distribuição, mas eu não sei te falar, assim, em termos, como é que está o andamento disso e como é que está o crescimento disso no Brasil. Tá? Eu posso depois tentar, com os meus colegas, procurar e passar para vocês. Temos uma pergunta aqui do João Carlos Ramos, da Home Biogas. A pergunta é endereçada também à Luciana. A pergunta diz o seguinte: a concessionária RGE exige o equipamento no-break para projetos de GT, que leva o valor do projeto em cerca de R$200 mil. Todas concessionárias pedem esse no-break? Eu não estou ouvindo muito bem o seu microfone. Eu vou repetir, Luciano. Está meio chiado, assim. Você me ouve melhor? Alô? Oi. Fala devagar. A pergunta é o seguinte: a concessionária RGE exige o equipamento no-break para projeto em GD, que eleva o valor dos projetos em cerca de R$200 mil. A pergunta é se todas as concessionárias pedem esse no-break? Não sei. Também não sei responder, gente. Eu trabalho na área de geração, entendeu? Ok, então, assim, não há... Essa parte específica da distribuição, teria que ter alguém da distribuição aqui para responder vocês. Infelizmente, mas eu posso passar depois, se vocês acharem necessário, tá? A organização do evento. Obrigado, Luciana. Agora aqui uma pergunta para o Rael, do Jefferson Costa, da MDC Energia. Ele pergunta se existem instalações de microturbinas em aterros sanitários e, se existem, nesses casos, quais os cuidados com relação aos siloxanos. Legal. Fora do Brasil, tem várias instalações em aterros. No Brasil, a gente está iniciando essa incursão no mercado de RSU em si. O sistema ele não muda muito, à exceção do filtragem de carvão ativado, né, da parte do siloxano, que assim como outras tecnologias, a parte da turbina ela também tem uma restrição, e aí a gente precisa ter um cuidado na purificação. Basicamente isso, né, o sistema da turbina, ele, a partir de um gás pobre com H2S e aí filtrado de siloxano, a gente, num próprio sistema auxiliar de tratamento de gás, que a gente já inclui junto isso nos sistemas, que ele basicamente vai desumidificar e colocar na pressão de admissão, e aí no caso de aterro sanitário e saneamento, tem a questão do filtro de carvão ativado, que ele também vai junto desse sistema de condicionamento. Pode falar. Eu sim. tenho uma pergunta para a Luciana. Você me escuta bem? Sim. Tá. Luciana, como é que vocês estão avaliando a regulação das usinas distribuídas no Brasil como serviço ancilar, né, pelo fato de você ter várias usinas descentralizadas, que proporciona até uma eficiência maior no grid, uma redução de frequência, redução de variação de tensão. Como é que o ANEEL está vendo isso? De que forma pretende regular esse tipo de serviço?
Bem, os serviços ancilares estão passando por um processo de regulamentação agora, está até prevista na agenda regulatória. Eu acho que, se não me engano, esse semestre deve abrir consulta pública, tá? Mas a gente ainda está reduzindo o escopo ainda dessa regulamentação para coisas mais urgentes e mais, como eu posso falar, a gente não vai abarcar todos os serviços ancilares nessa primeira etapa, tá? A gente vai fazer um processo paulatino e, se não me engano, ainda não pensamos nessa forma de serviço ancilar por usinas híbridas, tá? Então, eu até acho interessante, assim, essa ideia, porque eu nunca tinha pensado nisso, assim, você utilizar como forma de melhoria da rede, né, no caso, pelas usinas híbridas até. Outra forma também seria a bateria, também junto com a usina híbrida, né, que poderia dar uma certa estabilidade, mas eu não vejo ainda isso como regulamentação de serviços ancilares, tá? A gente está pensando nos serviços ancilares mais tradicionais, por enquanto, mais básicos, né? Autorrestabelecimento e outros mais, para depois a gente pensar em outras formas, como, por exemplo, armazenamento, que é uma coisa que a gente vai ter que pensar, né, no futuro, o armazenamento como forma de prestar serviços ancilares. E isso é uma forma bastante possível de fazer, só que não está regulamentado ainda, e eu acho que pode ser que demore um pouco mais, né, porque é uma coisa nova, e eu acho que até depende um pouco também de alguma política do Ministério, algum decreto. Então, assim, tudo isso a gente vai analisar, né, na regulamentação também do armazenamento, né, sobre os serviços ancilares. Então, esse ponto de serviços ancilares, ele está em estudo, tá? Então, está em início de estudo, vamos dizer assim. Obrigado, Luciano. Sidney, pode ficar com o microfone na mão que tem uma pergunta para você. O seguinte, você mostrou algumas experiências da Agreco com processos de codigestão, né, que são, na minha leitura, uma tendência assim, a gente potencializar pela composição de diferentes substratos. E você mostrou até uma experiência de uma planta, não lembro exatamente o número, mas me parecia que eram mais do que 10 substratos que vocês faziam a composição para a codigestão. Então, fala um pouco dessas experiências de vocês, do Grupo Agreco, com esses processos de codigestão para a geração de energia elétrica. Interessante. Na verdade, a Agreco hoje ela não tem know-how para implantar biodigestão, a gente tem parceiros que têm know-how para isso, porque a gente tem um corpo técnico hoje por trás da gente que tem essa capacidade de fazer uma análise, de validar se o estudo está bem elaborado, se o potencial de produção de biogás a partir de determinada biomassa está dentro do que foi projetado, mas hoje toda essa experiência são dos nossos parceiros que acabam desenvolvendo o projeto junto com a gente. A Agreco não tem experiência e nem tem aptidão para poder atuar nesse setor. O nosso foco é a geração de energia e a gente tem os parceiros que acabam desenvolvendo todo o projeto de biodigestão com a gente. Obrigado, Sidney. Agora, mais uma pergunta para a Luciana. A pergunta vem da Nathalie Nunes. Ela pergunta como classificar uma usina híbrida com fonte despachável e não despachável, por exemplo, biogás e outra fonte como solar fotovoltaica, em termos de benefícios e regras a serem aplicadas no contexto do sistema de compensação micro e mini GD. Falou bastante coisa aí. Bastante. Bem, então, os procedimentos de rede que vão detalhar melhor como será feita a operação, né, dessas usinas, eles estão em elaboração. Na verdade, não, eles já foram entregues agora no início do mês, tá, dia 5, e a gente vai colocar em consulta pública daqui a pouco, né, daqui a pouco a gente vai colocar e lá eles devem detalhar essa forma o que a gente na resolução não entrou no detalhe dessa despachabilidade das usinas, se tem que ser despachável ou não, como é que vai ser a operação da ANS com relação a elas, como elas sendo despacháveis ou não dentro da mesma usina, né? Que é uma coisa assim diferente. Você está com a usina, o mesmo empreendedor, mas você tem duas fontes, uma despachável e outra não, por exemplo, né? É a pergunta dela. Então, nesse caso, isto está sendo elaborado pela ANS, ainda não consegui ler todo o relatório deles, mas não detalhamos na resolução isso, tá? Não está ainda detalhado. Agora, ela perguntou sobre micro e mini geração também?
Não, essa classificação no contexto do sistema de compensação micro e mini GD. Ela só explicou que isso era no contexto do sistema de compensação de micro e mini GD. É porque micro e mini GD, na verdade, eu entendi. Porque no final ela complementou a pergunta, né? Assim, mas a pergunta eu acho que seria mais essa da operação de fontes despacháveis, não é isso, Natália? Exato. Acho que foi essa pergunta. Está ótimo. Muito bem. Nós tivemos agora poucas perguntas, mas eu acredito que é tudo em função da fome que está abalando profundamente a todos que estão aí conosco nessa plenária. Então, nós vamos passar a palavra para os debatedores que estão conosco aqui, para que, em cerca de 1 minuto, façam as suas considerações finais. Então, ladies first, né? Vou passar a primeira palavra para a Luciana, para que faça as considerações finais e depois a gente devolve ao nosso cerimonial. Por favor. Bem, eu queria só falar aqui, assim, como vocês viram, há muitos desafios, né, na área de regulação, principalmente na minha área, né, principalmente de geração, mas também na distribuição. E a gente está sempre nas regulamentações, realizando consultas públicas, e eu peço a todos que contribuam nas nossas regulamentações para que, né, as nossas regulações saiam de uma forma que atenda a todos os interesses e que seja... contribui muito para o nosso trabalho, né? Todas as contribuições são bastante úteis. Então, eu chamo a todos para tanto as consultas públicas das regulações, como também a formação da agenda regulatória da ANEEL também passa por um processo de consulta pública, onde todos os interessados podem sugerir temas que precisam ser regulamentados. Então, estamos abertos aí para todas as contribuições. Obrigado, Luciana. Rael, por favor. Legal, acho que como foi muito bem colocado na abertura do evento, acho que todos nós sabemos que o biogás tem um potencial gigante, é um mercado gigante, mas uma cadeia ainda pequena e talvez não tão conectada. Então, faço parte da biogás lá também e costumo provocar um pouco lá dentro que a concorrência, a nossa concorrência, né, ela na verdade é com o desconhecido, né? Com o desconhecido e talvez assim, com talvez a falta de consciência em alguns aspectos dos projetos. Então, acho que o potencial é gigante, eu acho que a responsabilidade de todos nós aqui dentro, seja institutos de pesquisa, fornecedores, potenciais produtores, justamente se conectar, fazer bons projetos, criar boas referências, para justamente que a gente consiga transformar esse 2% que a gente aproveita em 20%, 40%, 60%, e aí eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Inclusive sociedade, meio ambiente como um todo e economicamente. Então, a gente fica totalmente aberto aí para, independente do tipo de fornecedor da cadeia ou potencial produtor, conversar para ver como pode co-criar esses projetos para ajudar a construir e transformar o setor. Obrigado, Rael. Sidney, por favor. Agradecer, já são 1h35 e tem bastante gente aqui, agradecer a todos que estão presentes, aos organizadores do evento. A gente está vivendo um momento ímpar hoje no setor, acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e realmente contribuir com todas com a ANEEL, com todas as provocações que a gente tem recebido. Hoje a gente está com o stand à disposição aqui, tem o pessoal da área técnica, o pessoal da área comercial, então a gente está à disposição realmente para poder ajudar a todos aí que têm interesse de conversar com a gente, a tirar o projeto do papel, viabilizar o projeto. Obrigado a todos, bom almoço a todos. Obrigado, Sidney. Com isso, a gente chega ao encerramento do painel, do segundo painel. Lembrando a todos de visitar a feira, os equipamentos e visitar também a feira de negócios, que tem diversos estandes interessantes lá. Passo a palavra para a Flávia, nossa cerimonialista. Muito obrigada aos mediadores, aos painelistas. Uma salva de palmas, pessoal, por favor.